Eu quero ser rápido, irmãos, em minhas palavras. Quero que vocês abram a Bíblia em Tiago, capítulo 4, versos 8 ao 9. 8 ao 10. Tiago, capítulo 4, versículos 8, 9 e 10. Encontraram? Amém? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Vamos repetir só o versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. 1, 2, 3. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém. Pode tomar os vossos assentos. Palavra dura, né? Para um dia de transição. Talvez vocês vieram aqui para ouvir uma palavra bem diferente, mas o pastor Leandro vem aqui trazer um texto desse aqui, complica, né? Mas fique em paz. A palavra é de Deus e quando nós falamos a palavra de Deus, Ele se responsabiliza. Queridos irmãos, eu quero falar sobre avivamento. Eu estava meditando ontem numa palavra e Deus colocou no meu coração para falar sobre avivamento. E eu lembrei de um pequeno livro que eu havia lido, procurei de novo e encontrei lá, que trata-se do avivamento no país de Gales. Quantos já leram esse livro aqui? O Maicon sei que já. Davi, Joabe, pregador Everton. E ontem eu li quase todo ele, é bem prático de ler, são 30 e poucas páginas, né? E eu estava lembrando de como aconteceu aquele avivamento e trazendo para os nossos dias. E eu creio que esta palavra, ela é para nós nos dias atuais. Nós podemos entender que um avivamento, nem sempre é possível nós precisarmos a data que ele inicia. Mas é fácil notarmos que durante um tempo anterior ao início do avivamento, Deus começa a afinar alguns instrumentos. E os instrumentos somos nós, obreiros e a igreja. Deus começa a fazer algo na vida das pessoas, tanto individualmente quanto coletivamente. E nós vemos isso acontecendo no meio da igreja. Numa terça-feira aqui eu falei que Deus estava colocando as pedras nos seus devidos lugares. Isso não tem nada a ver com transição, de tirar o Carlos e a Vanice e os irmãos da Umadur. Não é isso. É Deus tratando com as pessoas para que as suas vidas espirituais elas se tornem uma vida de compromisso com Deus. É devagarinho que o Espírito Santo vai fazendo a obra, vai convencendo os crentes, os obreiros, de que precisamos mudar. E então, nós olhamos para essas coisas e sabemos que em pouco tempo, no tempo de Deus, acontecerá algo. Vai acontecer um derramamento do Espírito Santo. Quem está preparado para isso?
O certo é que nós não estamos preparados para isso. O Espírito Santo está nos preparando para isso. Nós temos desejo, nós temos vontade, mas o que o texto diz, que é a nossa alegria se transformando em tristeza, o nosso riso em pranto, é reconhecendo a nossa insignificância, nos arrependendo dos nossos pecados, é que nós vamos começando a entender e abrir o nosso coração para Deus operar. E nesse livro traz a história de um jovem, Evan Roberts, que ele foi um instrumento usado por Deus para acender as chamas do avivamento naquele pequeno país em 1902. Foram 18 meses de avivamento naquele país. E este jovem tinha 19 anos, aproximadamente. Ele moveu com um país. Lógico, o país é pequeno. Na ocasião, em torno de 1 milhão de habitantes. Mas um jovem foi o estopim, foi o instrumento para Deus mover com toda a nação. E eu sempre digo, nós temos muito mais do que um jovem interessado no Espírito Santo, no avivamento, em viver uma vida com Deus. A grande diferença que eu vejo, irmãos, é que ele não buscou fama alguma. Ele continuou sendo o mesmo jovem. E no livro traz uma história de alguém que contava que ele chegou num lugar que tinha aproximadamente 3.000 pessoas. E ele diz: vocês creem que Jesus está aqui? E a igreja dizia: sim. Vocês creem que ele aqui está mesmo? E a igreja dizia: sim. Vocês podem sentir a presença do Senhor Jesus em nosso meio? E a igreja dizia: sim. Então ele disse: eu vou para casa, porque eu não sou nada aqui. Vocês entenderam que é Jesus o centro de todas as coisas. É Ele que está sendo adorado, não sou eu. E ele se retirou. E o culto continuou por mais 3 horas, com louvores, com orações, com confissão de pecados e arrependimentos. Vocês notem, irmãos, que hoje, para nós avivarmos a igreja, nós muitas vezes esperamos de alguém, nós esperamos do pregador, do cantor, nós esperamos que o escalado faça alguma coisa. Nós, inclusive, nós fazemos o cartaz para que o pastor Leandro apareça no cartaz, para a igreja dizer: olha, eu vou lá porque é o pastor Leandro, é o pastor fulano, é a irmã, é o obreiro, e eu gosto de ouvir ele, então eu vou lá naquele culto. Mas nós precisamos estar aqui por causa dele. O avivamento só virá para nós quando nós tivermos consciência que nós somos todos iguais, membros de um único corpo, que tem um cabeça, e a cabeça é Cristo. E este jovem trazia muito claro isso para esta nação. Evan Roberts, um jovem que Deus usou para, no final de um culto, ele pediu ao pastor: pede para alguém ficar aí, aqueles que querem avivamento. Ficou, parece que não, se não estou equivocado, 17 pessoas. E Deus abençoou, o culto entrou na madrugada. No outro dia, encheu a igreja. E nos outros dias, não tinha mais lugar para ninguém. Estavam as pessoas do lado de fora da igreja. Mas ninguém saía do culto
enquanto não terminava. E para terminar, demorava. Porque o Espírito Santo agia com liberdade no meio da igreja. Os resultados do avivamento naquele pequeno país: 100.000 almas salvas em 6 meses. 100.000. Uruguaiana tem 120.000 habitantes. É quase uma uruguaiana salva em 6 meses. O ambiente de trabalho dos homens, que principalmente as minas de carvão, era o trabalho da maioria, que eles tinham que entrar pela madrugada para trabalhar. Eles vinham antes para orarem antes de iniciar a jornada de trabalho. Avivou tanto que as pessoas que cuidavam dos cavalos na época, para ninguém roubar, estavam com medo de perder o trabalho, porque não existia mais furtos. Os homens que estavam trabalhando nas minas, todos se converteram a Deus. Os bares foram esvaziados. Não se vendia mais bebidas alcoólicas. Não havia mais homens sentados à beira de uma mesa. Os pais tinham tempo para os seus filhos. Ficavam em casa com os filhos em vez de estar no bar, perdendo o seu tempo. O dinheiro que era gasto com os vícios se transformou em comidas, em roupas, em pagamento de dívidas, e as famílias estavam felizes. Não só as cristãs, todo o país. Houve queda marcante nos índices da criminalidade. E o que aconteceu? Os policiais não tinham mais o que fazer. Começaram a ensaiar para cantar na igreja. O avivamento passou, mas os resultados continuaram. 80% das pessoas que se converteram permaneciam fiéis após 5 anos. Porque 5 anos é a média de uma pessoa permanecer na igreja. Se uma pessoa se converter e permanecer por 5 anos, a probabilidade dele se desviar é muito baixa. Ele continuará. Queridos irmãos, o que falta para nós vivermos um momento como esse? Será que nós podemos nos conscientizar de que o Espírito Santo requer alguma coisa da nossa vida? Que o Espírito Santo está esperando que nós tomemos uma atitude verdadeira diante de Deus para agir de uma forma tremenda no meio da igreja? E esse avivamento não fique só aqui, mas atinja todas as camadas sociais da nossa sociedade em Uruguaiana e fora de Uruguaiana? Será que isso não aumenta a nossa fé e a nossa sede por um genuíno avivamento? Será que isso não traz nem curiosidade para nós? Como seria a igreja avivada? Que nós chegássemos, como acontecia lá, uma parte da igreja louvando a Deus, adorando de todo o coração, e outra parte ajoelhados, porque o louvor os fazia reconhecer os seus erros, os seus pecados, e eles dobravam os seus joelhos e clamavam a Deus para serem salvos, como os outros que estavam cantando eram salvos. Será que isso não traz um peso de consciência a nós, quando nós erramos e achamos que a misericórdia de Deus é maior do que a justiça de Deus? O avivamento, ele não traz só coisas maravilhosas, alegrias,
belos cultos, aonde nós possamos ir para casa regozijando de alegria. Antes disso, o altar precisa ser o quê? O que precisa acontecer no altar para que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida? Consertado, restaurado, as pedras no seu devido lugar. E então nós começamos a olhar para dentro de nós e acharmos coisas que precisam ser removidas, consertadas, resolvidas, para que o nosso coração esteja totalmente limpo para receber o Espírito Santo, o avivamento em nossas vidas. Nos consertarmos uns com os outros, com a família, com a igreja, com os amigos, aonde tivermos problemas, resolvermos para que o Espírito Santo tenha liberdade. Porque geralmente nós queremos fazer as coisas antes do tempo. Quando nós ouvimos uma palavra que nos incentiva a evangelizar, aqueles que amam almas, eles querem evangelizar. Mas às vezes nós não estamos preparados para chegar lá e enfrentar o mundo, as hostes do inimigo que não querem que nós façamos esse trabalho. De repente nós queremos fazer um voto com Deus, mas nós não estamos prontos para assumir a responsabilidade, para não retroceder naquilo que nós estamos assumindo diante de Deus. Então precisa desse conserto individual e coletivo. Mas precisa de começar por uma pessoa, uma juventude, uma congregação, um departamento. Alguém que diga: eu amo a Deus acima de qualquer coisa, acima de todas as coisas. Não importa o que acontecer, a minha vida está nas mãos do Senhor. E Deus vai começar a fazer com que esse sentimento, ele passe de um para o outro, de um para o outro. E de repente todos estão envolvidos em um mesmo sentimento de desejo, de querer, de buscar a presença do Senhor Jesus. O avivamento, ele fará mudanças, mas não apenas na vida espiritual, mas na vida social, na vida material. Por quê? Porque Deus não é um Deus que faz as coisas pela metade. Deus faz por completo. E às vezes nós temos medo de tentar viver uma vida espiritual corretíssima, santificada diante de Deus e ter que abrir mão de outras coisas, seja sociais, familiares ou materiais. Deus supre todas as necessidades. Deus contempla a nossa vida por completo. Deus não vai trazer uma alegria tão grande como um avivamento para o meu coração e me manter preocupado com outras coisas. Mas quando vamos ter a coragem de entregar tudo nas mãos de Deus? Até quando? Nós vamos buscar o avivamento, mas não nos colocarmos na brecha. Querermos o avivamento, mas não fazermos nada que possa atrair o Espírito Santo à nossa vida. Nós não podemos pensar que serão dias apenas de alegria. O avivamento vem mudando situações, vem colocando as coisas no seu devido lugar, tirando as pedras do caminho,
restaurando altares, e o fogo do Espírito Santo passará a agir em nossas vidas. E quando isso acontecer, toda a igreja será impactada pelo poder do Espírito Santo. Quantos estão buscando esse poder? Quantos estão desejosos de um avivamento? Se vocês estão mesmo desejosos, mudem aquilo que não agrada ao Espírito Santo. Tomem decisões sábias. Sejam fiéis a Deus. Santifiquem as suas vidas. Quando houver oração, participe da oração. Quando houver vigília, vai para a vigília para orar, para glorificar, para adorar. Quando tiver culto, venha, porque o Espírito Santo aqui está. Naquele país, a mãe de Evan Roberts estava muito cansada numa madrugada, ela foi para casa. Quando ele chegou em casa, ela estava clamando a Deus: me perdoa, porque eu não fiquei até o final. Nós muitas vezes não queremos nem vir, porque nós dependemos de quem está aqui. Quando nós dependermos de quem está lá, nós viremos com facilidade, porque saberemos que o Espírito Santo está nos aguardando aqui para trabalhar em nossas vidas. É apenas uma reflexão. Avivamento é para nós. Deus está trabalhando em nós e Ele virá. Esteja preparado. Ontem eu ouvia uma pregação e o pregador dizia: 2025 será diferente para o Brasil. E eu criei. Se vai ser para o Brasil, Uruguaiana está dentro do Brasil. E nós vamos viver novos tempos para a igreja na face da terra. Nos coloquemos em pé. Vamos louvar a Deus com um louvor juntamente com o grupo. E em seguida vamos orar e despedir o nosso culto. Mas leve essa palavra contigo no teu coração. Que nós possamos estar cada dia mais próximos do nosso Deus. E Ele fará maravilhas em nosso meio. Se alguém quiser passar aqui na frente para nós orarmos juntos depois, o convite está feito. Vamos orar, vamos clamar a Deus e Ele vai derramar do seu poder sobre as nossas vidas. O convite está aberto a você. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. E vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, te damos liberdade, que caia o teu Espírito.
seja agora. Vem e derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem e derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem e derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem e derrama, a terra clama. Oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama. Oh, a terra chama, chama, chama. E mais uma vez queremos ver o céu descer. Mais alguém quer passar aqui para nós orarmos juntos? Vou convidar o pastor Agemiro a passar aqui, orar por todos nós. Vamos clamar por esse avivamento, irmãos. Depois vocês sentem que nós vamos ouvir o novo líder da Umadur. Oramos então, irmãos. Vamos dar liberdade ao Espírito Santo do Senhor. Deixa Deus operar na tua vida. Você que é batizado com o Espírito Santo, dê liberdade. Quem não é, peça o batismo com o Espírito Santo. Seja uma noite marcante na tua vida. Senhor nosso Deus e Pai que estás no céu, nós glorificamos o teu nome. Nós sabemos que nesta oportunidade estamos aqui na tua casa e sentimos liberdade. Eu creio que os céus estão abertos para ouvir e receber a nossa oração. Meu Deus, que as nossas almas sejam queimadas, o nosso coração, aleluia, seja queimado pelo fogo do céu. Aviva, Senhor, aviva a tua obra. Nós cremos que ainda neste ano o Senhor tem coisas novas. Abençoa esta juventude, abençoa, Senhor, o Nemuel, com a equipe que vão trabalhar com a juventude, que eles continuem trabalhando, fazendo a tua obra, para que o teu nome seja glorificado. Levanta, jovem, moças e moços, pregando a tua palavra do reino. Queira Deus encher cada vaso, cada vida com o teu poder. Amado Espírito Santo, nós queremos ser verdadeiros adoradores. Nós queremos, Senhor, ser habitação, sermos vosso, sermos verdadeiramente, aleluia, que sejamos cheios do teu Espírito Santo. É a nossa oração em nome de Jesus.